Olá, amados. Eu sou a pastora Vera e nós estamos no canal da Casa de Deus. E nós preparamos uma palavra incrível para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia Quero que você abra a sua Bíblia em Oséias, capítulo 6. Nós estamos aí encerrando uma série de mensagens sobre conhecendo a Deus. Sexta mensagem. Tem outras que eu fiz, mas não aqui. E aqui na igreja, sexta mensagem sobre Oséias, capítulo 6. Tem mais duas mensagens. Se Deus falar para mim que eu tenho que fazer, eu faço. Senão eu vou pregar sobre outro assunto nesse mês de dezembro. Hoje vai ser conhecendo a Deus em todo o tempo. Esse é o título da mensagem desta manhã. Conhecendo a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo é uma oportunidade para você conhecer a Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém que aqui quer conhecer mais a Deus? Levante a mão, diga amém. Eu também quero, mas é mais ainda conhecer a Deus. Vamos ler o texto, Oséias 6. Faço questão de ler até o versículo 6 também de Oséias. Diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Você sabia que esse versículo aqui é a segunda menção sobre a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Primeiro está em Jonas e depois está aqui em Oséias. Literalmente ele está falando da esperança que todos nós podemos ter, não é? Porque Jesus morreu, ficou 2 dias, no terceiro dia ele se levantou e depois ele subiu ao céu. Ou seja, é uma certeza, não é? O profeta, sendo usado pelo Espírito Santo, já fez a ligação para dizer para você e para mim: é tempo de se levantar e sair da cova. É tempo de você se levantar e sair da morte. É tempo de você voltar para o Senhor e deixar a morte espiritual, ou a morte da falta da fé, ou a morte da falta da esperança, ou a morte pela falta de acreditar que os dias que se virão poderão ser melhores. E alguém aqui deve estar dizendo: eu frequento a igreja. Você vai entender algumas coisas hoje aqui, irmãos. Eu frequento a igreja e tenho meus problemas. É verdade, eu também tenho os meus. Mas o que o texto está dizendo assim: eu sou o Deus que prometo para você que você vai sair da cova, você vai se levantar, vai ressuscitar e vai subir para o céu. Tem alguém que crê nisso? Diga amém. Continuando, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, ó glória, como a chuva seródia que rega a terra. Que farei de ti, ó Efraim? Que farei de ti, ó Judá? Efraim é a terra dos judeus, a terra onde Abraão foi para aquele local, a terra onde foi levado os ossos de José. Efraim, que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Um amor líquido, um amor que desaparece pela circunstância. Um amor quando aparece o sol escaldante já não existe mais. Um amor que parece na tempestade que você não consegue enxergar. Por isso os abati por meio dos profetas da palavra. Pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Jesus está dizendo que o conhecer Ele é maior do que tudo nós podemos fazer na vida para Deus, ainda que sejam sacrifícios, ofertas no altar. Ele está dizendo que conhecer a Deus é algo que Ele anseia, não é? Talvez alguém ouvindo alguém ministrar hoje sobre a contribuição, que foi uma ministração muito poderosa, ainda mais falar que você é avô, pensa num negócio poderoso. Estou feliz, irmão, estou me sentindo avô já.
Eu acho que eu vou ficar viciado nesse negócio de ser vô. Apressa-te, Senhor, apressa-te, Senhor. Ele está dizendo para mim, para você, se você, olha, escuta. Ele diz assim, né, em 1 Coríntios 13, ele diz assim, ainda que você tiver amor, não vai te valer nada. Se você viver do jeito que você vive. Tem crente aí ou não? Diga aleluia, irmãos. Ele está dizendo assim, mais do que tudo você está pensando, vou servir a Deus, vou servir no ministério, vou gastar a minha vida ali. Ele está dizendo, eu prefiro que você conheça eu primeiro. Eu prefiro que você coloque em primeiro lugar você me conhecer do que você pensar, eu preciso servir ao Senhor. Porque como é que você vai servir direito a alguém? Escuta, crente. Como é que você vai servir direito a alguém que você não conhece? Como é que você vai fazer o seu melhor em servir ao Senhor alguém que você não sabe direito quem é? Tem alguém entendendo aí? Diga amém. Eita glória, só li o texto, papai. Irmãos, nós não podemos confundir, quem lê a Bíblia ou lê a história de Israel, não podemos confundir. Nós tivemos um rei homônimo de Oséias, chamado Oséias. Um rei que não foi nada bom, muito pelo contrário, ele fez coisas que não agradaram ao Senhor. Mas nós temos aqui o profeta Oséias, nós estamos falando sobre o profeta, não sobre o rei Oséias. O rei Oséias foi o último rei de Israel. E Oséias, o profeta, esse profeta tão incrível, não é? Oséias é o mais extenso de todos os profetas menores, mas também, para mim, conhecendo um pouco dos profetas menores, ele contém, Oséias, mensagens mais poderosas que podem levar-nos mais perto de Deus, chamando a nossa atenção, talvez alertando quanto às nossas decisões, quanto às nossas escolhas, quanto aos nossos desejos, quanto à nossa postura diante de Deus. Na verdade, Oséias, ele chama atenção porque ele fala de Deus de um amor tão profundo para alguém que não merecia. E isso fala a meu respeito, fala a teu respeito. Eu acredito tanto, se você levar a sério as mensagens de Oséias, escuta o que eu vou dizer, pode mudar a sua vida. Pode mudar o seu nível de entendimento de Deus e das coisas de Deus. Pode levar a ser num lugar tão alto, que você vai dizer, como é que eu cheguei aqui? Aí você mesmo vai responder, é porque eu conheci ao Senhor. É porque eu sei quem Ele é. O profeta Oséias profetizou no Reino do Norte, composto por 10 tribos. Sua profecia escuta, irmão, sua profecia entregue no período de maior prosperidade do povo de Israel, ou do Reino do Sul, também do Reino do Norte, os dois, numa época de maior prosperidade financeira, mas também de maior decadência espiritual. Quando eu vi isso, eu falei, meu Senhor, a gente precisa refletir nessas coisas. A gente precisa refletir. Maior prosperidade financeira, mas a maior decadência espiritual. Pastor, tem alguma coisa a ver? A gente precisa entender por que está escrito isso. Por que está na história isso? Será que o povo, até Israel, colocou um outro Deus chamado dinheiro no lugar onde não deveria? Posso falar? Não. Será que mas vou ter que falar, não. Será que você não cresce financeiramente porque você não vai conseguir administrar a riqueza sua? Será que a igreja... vou fazer uma outra reflexão. Será que o Brasil sofre tanto financeiramente porque a igreja não tem capacidade de lidar com dinheiro? Papai. Será que o povo evangélico dessa nação está preparado para receber financeiramente altos valores? Será que Deus está olhando, porque Deus sabe do futuro, Ele sabe do ontem, sabe do hoje, sabe do amanhã. Será que Deus está olhando um futuro, se Ele permitisse que o Brasil crescesse, porque eu creio que o Brasil está debaixo da mão de Deus, não está debaixo da mão do Lula, não está debaixo da mão do Alexandre de Moraes, não...
Quem crê que o Brasil está debaixo da mão de Deus? Será que não há porque o problema do Brasil não são os maus, o problema do Brasil são os bons. O problema do Brasil não são quem não está dentro da igreja, o problema do Brasil está quem está dentro da igreja. Porque se tem alguém para fazer uma transformação nessa nação, se chama a igreja, povo de Deus, Israel de Deus de hoje. Dói, né? Dói. Eu posso até falar com conhecimento. 23% dos cristãos são dizimistas. Isso é uma média geral. 23%. Por quê, pastor? Pergunta para Deus, irmãos. Não vai perguntar para mim porque você vai achar que eu vou te ofender. Não vou te ofender. Mas Deus quer falar com você. Pergunta para Ele. Pergunta para Deus que você não consegue ser dizimista, porque você não sabe, você não tem entendimento, então a gente vai te ajudar. Mas pergunta o que é que está no teu coração. Irmãos, você nunca conhece alguém de verdade se ele não estiver em primeiro lugar do teu coração. Você não consegue conhecer a Deus se ele não estiver em primeiro lugar no teu coração. Por exemplo, o relacionamento mais próximo que eu tenho com alguém na terra é a senhora, amor da minha vida, a mulher mais linda do mundo. Pensa numa mulher que me ama. A dona Evelyn aqui, ó. Não é? A Evelyn é a pessoa que tem mais proximidade. Você vai falar, Clóvis, eu acho que a gente podia fazer tal coisa. Eu falei, top, está tudo bem. Vai custar X. Ok, vamos embora. Porque há uma confiança mútua. Eu sei o que ela está pedindo, ela sabe quem eu sou. Por que isso acontece? Pelo tempo de comunhão, pelo tempo de intimidade, pelo tempo de estar juntos. Então, quando a Evelyn fala assim, eu tenho um sonho, Clóvis, para realizar tal coisa, um projeto, etc. Eu estou junto. Eu nem sei se vai dar certo, mas eu estou junto. Por quê? Porque eu tenho uma segurança, uma confiança de que ela está falando algo que é verdadeiro, que ela está sentindo no coração, que eu vou dizer para ela, eu vou, ainda que eu não esteja enxergando, ainda que eu não tenha entendido direito, eu vou falar para ela, estou junto. E eu tenho certeza, ela vai me chamar um pouco mais de atenção, porque é característica de mulher, cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque faz parte da mulher. Mas ela também vai entrar comigo e vai dizer, Clóvis, estou junto com você. E ela já falou isso algumas vezes. Por quê? Por causa da intimidade. Como é que você vai acreditar em todo o projeto de Deus, que inclui tudo, irmãos? Inclui o que você está ouvindo aqui, todo o culto, inclui a igreja, inclui a pregação do evangelho, inclui a obra missionária, inclui você construir outros templos para levar outras pessoas a conhecerem a Jesus. Tanta coisa que inclui tudo isso, o evangelho, conhecer a Bíblia, tem tudo, tem tantas coisas, servir o próximo, ajudar a cidade. Na verdade, a igreja tem que ajudar a cidade, tem que impactar as pessoas que estão nessa cidade, ajudando as pessoas que passam necessidade. Isso é papel da igreja, faz parte da história da igreja, é papel da igreja. É papel da igreja. E tudo isso custa. Como é que você vai acreditar nisso tudo se você não conhece Deus? Quando Ele chega para você e fala assim para você, faz tal coisa, não sei não. Quando Ele chega para você e fala assim, contribui X na igreja, sei não, acho que eu não vou ter. Você não consegue viver o que Deus tem para você. Milagres sobrenaturais, quando você ouve, quando você atende o Deus que você conhece. Ele quer fazer algo sobrenatural. Para Ele fazer algo sobrenatural, Ele tem que dar algo para você fazer, algo que para você é sobrenatural. Eu não consigo fazer isso. Eu me lembro uma vez que Deus falou para mim dar uma oferta, mas eu não tinha um recurso. Fui lá no banco. Na segunda-feira, aliás, eu não fui no banco. Eu primeiro fiz na época do cheque, né? Tem muita gente que não sabe o que é isso. Cheque é um papelzinho que a gente escreve e assina e está valendo dinheiro. Então eu fiz um cheque na igreja e eu dei uma oferta. Na época da construção eu dei a oferta. Eu sabia que eu não tinha um recurso no banco, eu tinha certeza. Botei uma roupa bonitinha, para o rapaz acreditar em mim. Eu fui lá no banco, cheguei antes da abertura, liguei primeiro para o gerente, ele abriu, me atendeu, eu falei o seguinte, eu dei um cheque, vai cair agora na conta, porque a igreja vai depositar, eu não tenho recurso. Ele falou, Aí ela pegou, abriu o computador, aqueles computador grandão assim, né, grosso. Aí ele abriu o computador, ela olhou para mim e falou, mas o senhor tem dinheiro? Eu falei, não tenho.
Falei, eu conheço, dirijo bem as minhas finanças. Falei, não tenho dinheiro, não tenho recurso, já usei o limite e não vai passar do limite. Ela falou assim, você nem usou o teu limite, você tem dinheiro. Eu falei, minha senhora, era uma mulher, minha senhora, eu conheço minha vida financeira, já olhei lá nos meus papéis de anotação, porque naquela época era papel, não era o computador. Eu falei, minha senhora, o cheque vai cair, vai voltar, vai ficar feio para mim, porque eu dei uma oferta na igreja. Eu sou pastor da igreja, inclusive. Aí ela falou assim, mas o senhor tem dinheiro? Eu falei, não tenho. E ela falou, vou virar esse tanque aqui. Ela virou o tanque assim, e eu tinha dinheiro. Até hoje eu não sei como. É verdade, ninguém depositou, nada disso. A gente precisa viver experiências, irmãos. Você só vive experiências com quem você conhece. Às vezes experiências difíceis, como essa que eu estou vivendo. Mas às vezes experiências muito alegres, como essa que eu estou vivendo. Tem crente aí ou não? Olha para o teu irmão e diga assim, a coisa mais importante. Como a minha filha diz, eu sei que você não gosta de repetir, mas é didático. Então olha para ela e fala assim, a coisa mais importante. Você como cristão, é conhecer o Cristo da tua vida, da tua salvação e dos teus milagres. Quem crê, diga aleluia! Eu falei tudo isso para pensar, onde é que está o lugar da prosperidade financeira? Por que a prosperidade financeira pode destruir a gente? Talvez seja essa a lição, porque a gente coloca a prosperidade financeira no lugar errado. A gente terceiriza a prosperidade financeira para a pessoa errada, para a circunstância errada, para o trabalho. Não, nós precisamos sempre colocar tudo nas mãos do Senhor. Se eu estou próspero é porque o Senhor está comigo. Se eu estou passando problema, o Senhor continua comigo. A gente sempre coloca Deus em primeiro lugar. Quem é crente, diga amém aí, aleluia por isso. Será que não é isso? Como nenhum outro dos profetas, Oséias abordou de forma eloquente o amor perseverante de Deus a um povo rebelde, recalcitrante. Recalcitrante significa um povo reclamão, resmungão, teimoso, que responde mal. Irmãos, ele faz isso e Deus assim mesmo ama esse povo. Às vezes você toma uma decisão equivocada, aí você fala assim, Deus já não pensa em mim, Deus já está distante de mim. Eu fiz o que não deveria, falei que não deveria, Deus se distanciou. Irmãos, Deus não se distancia, é você que se distancia dele, mas ele sempre está à sua procura. O profeta Oséias mostra isso para o povo de Israel, e é uma mensagem para mim e para você. Ele está dizendo assim, eu nunca vou te deixar, eu vou te acompanhar, eu estou contigo quando você fica um filho desobediente, resmungão, que não é grato por nada. Ele está dizendo, eu estou do teu lado te acompanhando, porque eu te amo muito, muito. Foi tão forte a história de Oséias, que é uma figura de uma prostituta. Israel vira uma figura de uma prostituta, uma pessoa que trai sempre, todos os dias o seu marido, um crente, o povo de Deus que se volta contra Deus todos os dias. Tem crente aí ou não? Tem alguém entendendo aí? Diga sim ou não. Sim. Você acha que Deus se distanciou de você? Feche teus olhos, só um pouquinho. Pergunta na tua alma, o Senhor está aqui comigo, papai. Ele diz assim para vocês, que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não te abandonou. Está doendo a história? Ele está do teu lado. Está muito feliz? Ele também está do teu lado. Você não trocar essa felicidade por ele. Ele sempre está com você. Quando você dorme, o guarda de Israel não tosquenejará. Ele não alarga o seu posto, enquanto o seu
você dorme, o guarda de Israel está te guardando, está te protegendo para que os demônios não te perturbem, Ele está te protegendo para que você durma em paz. Tem crente aí ou não? Aleluia, quando você se levanta, o sol aparece, Ele está dizendo, eu estou contigo, te acompanho o tempo todo, eu estou aqui, por favor, fale comigo, porque eu estou aqui, porque Ele te ama, só porque Ele te ama, só porque Ele me ama, isso é demais para mim. Isso é incompreensível, pensa nisso, isso é incompreensível no nível do amor humano. Eu sou pastor há 34 anos. Eu já vi muita gente abandonar a sua esposa, o seu marido, pela traição. Já vi isso acontecer. Não perdoo. Às vezes não perdoo por isso, não perdoo por aquilo, não vou perdoar, não vou perdoar, não perdoo. Mas todos eles, quando chegam no meu gabinete, falam, pastor, eu não perdoo, não perdoo, não perdoo. Às vezes não é nem traição, às vezes é uma traição de uma outra forma, às vezes é uma chateação, às vezes é isso, que é aquilo. E ela fala, vou separar, vou separar. Às vezes uma pessoa erra com você, você diz, não perdoo, vou marcar essa pessoa, nunca mais vou acreditar nela, nunca mais vou fazer isso, não ando mais com essa pessoa. Bateram no meu carro ontem aqui. Falei, não quero mais ver motoqueiro na minha frente. Motoqueiro é tudo louco, tudo doido. Acaba com isso. Aí você pega o nível de amor que você tem e você compara o de Deus. Irmãos, para com isso. Deus te ama apesar de quem eu sou, de quem você é. Apesar do que você faz, eu faço. Eita, crente, dá um glória por isso. Deus continua te amando. O amor dele não mudou um cisquinho, um pelinho. Ele continua te amando. Eu acredito que ele te ama mais ainda. Eu provo para você. A Bíblia diz assim, Paulo dizendo, onde abundou o pecado, você acha que ele não te ama? Você acha que ele não está com você? Você acha que ele não anda com você só por causa dos perrengues que você está vivendo? Só por causa do não que ele disse para você? Só por causa que você ficou desgostoso porque alguém te ofendeu dentro da igreja? Porque você ficou triste porque coisas aconteceram. Ei, crente, Jesus te ama. Ele te ama profundamente. Ele voltou-se, aleluia. Tem crente aí para dar um glória, porque Ele te ama. Continuando. Enquanto Amós se concentrou na questão da injustiça social, Oséias ressaltou a questão da infidelidade do povo em relação a Deus por causa da idolatria. Idolatria é literalmente você colocar algo ou alguém à frente de Deus. É simples assim. Pastor, eu não sou idólatra. Pensa, você colocar alguma coisa que você destrona Deus. Literalmente você põe Deus em segundo lugar. Não sei não, acho que eu prefiro acreditar nisso. Eu prefiro fazer isso. Eu acho que vai dar mais certo assim. Eu ouvi na igreja, lendo a Bíblia, o pastor falou que deve ser de outra forma, mas não sei não. Aí quando você coloca algo acima, na frente de Deus, é simples assim. Estou sendo idólatra. É simples assim, estou sendo idólatra. Quando você recebeu muito, quando você tem muito, quando Deus te abençoou, derramou graça sobre você, sobregraça sobre você, você vai colocar um Deus, não, mas fui eu conquistei, não, eu que tenho que administrar, não, eu que tenho que fazer, não. Aí você não quer ouvir a voz de Deus. Se você ouve a voz de Deus, você está dizendo, não é, isso é coisa do meu coração, é porque eu tenho dinheiro, então é porque eu tenho saúde, eu tenho que gastar todo dia no reino, eu tenho que servir, ou é porque eu tenho dinheiro, eu posso dar muito. Não, irmãos. Ouve a voz de Deus. Fala com Ele, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Estou dentro. A gente está estudando, está trabalhando muito em relação ao crescimento da igreja. Deus tem falado muito no meu coração. Outras pessoas já estão sabendo que eu compartilhei. E nessa situação, eu falei com Deus e conversei com a dona Evelyn, sentindo o coração. Estou falando sério, irmão. Tenho certeza que o pastor Maurício está nisso, o pastor Roberto está nisso, o pastor Roberto está lá em Tupéva hoje. Eu tenho certeza disso. Irmãos, vocês têm pastores assim. Eu cheguei e falei assim, irmãos, para conquistar isso, eu dou meu apartamento. Pastor, você acabou de comprar. O senhor está pagando ele lá. Falta um pouco, mas está pagando. O senhor acabou de reformar, ficou bonito. Eu gosto de morar lá. Eu e a Evelyn, né? E a Evelyn lá estava meio fraquinha, mas agora que está mais forte, tenho certeza que ela vai responder que sim. Falei, Evelyn,
estou sentindo vontade de botar nosso apartamento nesse negócio para o reino. E ela falou assim, Clóvis, eu não me apego a nada, para mim está tudo bem. Vou falar, hein? Eu ficando com você num cantinho, tá bom. Tem crente aí, irmãos? Além de fazer isso, eu recebi uma palavra de amor. Irmãos, é incrível isso. Pastor, mas você vai colocar, põe, irmão, não tem problema. A gente aluga um local. Acho que eu vou alugar um andar de um apartamento para morar eu, Maurício e Roberto. Divide lá o banheiro, as coisas. Deixa eu primeiro no banheiro. Né, Zumira? A gente faz, não tem problema. Se eu não acreditar que o meu futuro está nas mãos de Deus, a gente toma uma decisão equivocada. Tem alguém para dar um amém de crente aí? O profeta ressalta tanto quanto possível que há somente um Deus para nós. Um Deus para Israel, um Deus para nós, é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses, é o Jeová, é aquele que nos salva, é aquele que cura, é aquele que nos liberta, é aquele que nos ama. Só Ele é Senhor da nossa vida, ninguém mais, nem o tempo, nem o dinheiro, nem a saúde, nem a falta dela, nem a falta do dinheiro, nem a falta do recurso, nada vai mudar o nosso destino, vai nos colocar no lugar certo, onde Deus quer. Se Deus quer, eu vou chegar onde tem que chegar. Você está duvidando do teu negócio? Você está duvidando daquilo que Deus colocou no teu coração para fazer? Talvez ser um empreendedor, talvez fazer algo diferente, talvez investir mais na sua família evangelizando, que você acha que você não tem capacidade. Se Deus está colocando no teu coração para você fazer algo que vai glorificar o nome dEle, que vai levar pessoas a conhecerem a Jesus, vai lá e faça. Pastor, mas vai ser difícil. Nunca foi fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, mas é difícil. Os discípulos deram a sua vida, foram crucificados de ponta cabeça, foram queimados, foram partidos ao meio, foram jogados para os leões, e eles fizeram isso dizendo, é para o Senhor eu vou fazer. E o sangue que eles derramaram fez com que a igreja crescesse e avançasse. Porque o nosso negócio aqui nessa terra não é ter, mas é fazer para o reino. Tem alguém comigo? Diga amém. Não há de forma alguma espaço para outros deuses. Ou você conhece o Deus Todo-Poderoso, ou você dedica tempo conhecendo a Deus, ou você dedica tempo crescendo e crescendo em conhecer ao Senhor, ou você vai precisar de um outro Deus ou de outros deuses. Vou repetir. Ou você conhece a Deus de verdade, escuta o que eu estou falando, ou você cresce em conhecer a Deus de verdade, ou no meio do caminho você vai precisar de um outro Deus, ou de outros deuses. Você vai dizer que a sua esperança está numa pessoa. Você vai dizer que a tua esperança está numa mudança de governo. Você vai dizer que a tua esperança está no médico que vai me operar. Você está dizendo que a sua esperança está num jogo de azar. Tem crente entrando em jogo de azar. Um dia eu falei para a Evelyn assim, Evelyn, eu não jogo no... Como é que eu falei? Jogo do quê? Não, triguinho. Não, esse que vai na televisão, que você ganha na loteria. Mega Sena. Fala um outro aí para mim, que não era o Mega Sena. Vocês conhecem tudo de jogo, hein, gente? Peguei você. Mas era um jogo que ganhava lá, eu me lembro, lá 180 milhões, dinheirão. Falei, papai, põe tudo no reino. Aí falei para ela, você sabe por que eu não jogo? Ela perguntou, por quê? Porque se eu jogar, eu ganho. Se eu jogar, eu ganho. Só que vai mudar uma ficha. Eu vou depender do dinheiro, não do Deus do dinheiro. Eu vou perder a oportunidade de ver milagre. Eu não tenho 180 milhões. Para o futuro da igreja, dos próximos 10 anos, eu preciso de 40 milhões. Se eu jogar, pastor Maurício não joga de jeito nenhum. Imagina, foi quase papa esse homem, imagina. Ele não joga de jeito nenhum. Mas imagina, se o pastor Maurício jogar, ele ganha. E aí ele vai colocar, eu sei que ele vai fazer, ele coloca todo o dinheiro no reino, porque ele é assim, ele coloca tudo. Eu falei para ele da casa, falei, pastor, pode botar a minha casa em qualquer negócio, se for para o reino. Aí o Roberto e a Zumira olharam e falei, pastor, põe a minha também. Falei, ponho. E eu tenho certeza que eles dariam, tanto o pastor Maurício como o pastor Roberto, daria todo o dinheiro. Só que a gente perde a oportunidade de viver uma experiência. Eu não tenho 40 milhões, eu não tenho nem 1 milhão. Milhão eu tenho um negócio grande assim, 1 milhão em casa. Mas eu não tenho.
Eu não tenho dinheiro. A igreja entra, o dinheiro paga o seu custo, que não é baixo, ela paga tudo. E ela continua crescendo, só isso. Irmãos, eu perco a oportunidade de viver uma experiência para chegar para vocês e contar assim: o que foi feito foi milagre. Deus usou você para esse milagre. Deus abençoou você por esse milagre. Deus fez coisas extraordinárias através da sua vida, através de... Tem alguém entendendo aí, irmão? Tem alguém? Aí você transfere, você depende de um outro Deus. Se você não conhecer a Deus, você vai precisar de outro Deus, ou de outros deuses, que cure a tua ferida. É, forte, né? Mas escuta aqui. Oséias foi um dos 4 profetas e escritores, profetas cujas profecias foram escritas e preservadas para nós na Bíblia, só para conhecimento. Amós e Oséias profetizaram a Judá, o reino do norte. E Isaías e Miqueias profetizaram a Judá, o reino do sul. Viveram em épocas, escuta, eu falei isso, não é preciso falar agora, por causa do contexto. Viveram em épocas de relativa abundância para os 2 reinos. Essa riqueza, entretanto, não era compartilhada. Parece uma história parecida, igual a nossa. Os ricos e poderosos, porque eu estou falando de ricos e poderosos, porque estava nessa junção. Eles eram ricos porque eram poderosos, mas eles eram poderosos por isso que tinham dinheiro. Eu acho que começou primeiro ele tendo poder, colocaram eles num lugar de proeminência na nação, um líder, talvez um deputado, um senador, talvez um presidente da república, talvez um membro do STF. De hoje, esses ricos e poderosos ficavam cada vez mais ricos e poderosos. À custa de quem? Está na história dos pobres indefesos. É isso, exatamente. E se você ler, todos os profetas exortaram contra essa situação. Então, eu quero uma câmera para mim aqui, a sua? Essa é a sua. Quero falar alto e bom som, como um profeta de Deus. Escute políticos de todos os níveis, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores da República, todo o sistema judiciário do Brasil, presidente da República. Deus está de olho na nossa nação. Não fiquem às escuras fazendo planos que prejudiquem os mais pobres, os mais simples dessa nação. Não façam escolhas que vai trazer apenas benefício para você, para o seu poder, riqueza para a sua vida, riqueza para a sua casa. Não façam isso, porque a mão de Deus vai cair em cima de vocês. Há um Deus que olha para aqueles que estão sofrendo nessa nação. Escolhas que estão trazendo prejuízos. Você está tomando decisões apenas ideológicas. Você não está querendo o bem da nação. Vocês estão prendendo pessoas inocentes. Vocês estão fazendo injustiças. E a injustiça Deus põe a mão. Quando um profeta fala em nome de Deus, e eu estou falando em nome do Senhor, o juízo anunciado com certeza acontecerá. Eu estou esperando os próximos dias, talvez os meses ou um ano, mas a mão de Deus vai cair sobre homens injustos, homens segundo o coração do diabo, que apenas fazem coisas para prejudicar a nossa nação. Não estão pensando no futuro dos nossos filhos e netos, não estão pensando no sofrimento que pessoas estão passando, especialmente no Nordeste da nossa nação. Levanta tuas mãos. Pai, nós profetizamos isso. Justiça do céu. Nós profetizamos isso como o povo de Deus. Num tempo de dificuldade, o Senhor nos chamou para profetizar. E nós profetizamos. Não ficará pedra sobre pedra sobre essas pessoas
tão más, tão cruéis, que não olham para os mais necessitados e não estão preocupados com o que está acontecendo nos hospitais, nos lugares simples, nos lugares onde crianças estão morando em lugares horríveis, sendo violentadas porque não tem a proteção do Estado, porque o Estado consumiu o dinheiro no lugar errado, com pessoas erradas, pessoas que amam o dinheiro, que têm dinheiro lá fora do país, bilhões de reais, bilhões de dólares. A mão de Deus vai cair sobre vocês. E eu tenho uma palavra para dizer. Talvez você diga assim, não vai cair sobre mim, mas a sua geração vai sofrer por causa daquilo que você fez. A mão de Deus vai cair sobre a sua família. Falado. Precisa conhecer a Deus, né, irmãos? Mas eu preciso falar algo sobre a igreja também. Você me dá mais 10 minutinhos. Pastores, púlpitos. A situação não era nada animadora, ao contrário, o tempo de perdição era generalizado. Olha o que está na história, os reis daquela época. Alguém está me ouvindo aí? Os reis daquela época e sacerdotes daquela época eram assassinos e libertinos. Vou dizer de novo, hein? Os reis e sacerdotes eram assassinos e libertinos. De quem que o senhor está falando? Quem estava dentro do templo. Os sacerdotes idólatras desviavam o povo do culto ao Senhor. Porque quando eles adoravam outros deuses, entrava um pouco mais de recurso no templo. Tanto é verdade que Israel é retratado profeticamente como a esposa adúltera do Senhor. De traição. A igreja é poderosa, a igreja é linda. Mas a gente precisa falar sobre os púlpitos, sobre cristãos e sobre pastores. Nós precisamos ter temor de Deus. Tem muita gente querendo abrir uma outra igreja por orgulho próprio, sem pensar nas ovelhas. Eu não estou aqui para construir o meu ministério, eu estou aqui para cuidar de ovelhas do Senhor. Eu estou aqui para cuidar das ovelhas do Senhor. Se eu construir a maior igreja e não cuidar das ovelhas, eu estou no lugar errado. Pastores foram chamados pelo Senhor para levar o evangelho a todos os cantos da terra. Se a nossa igreja não investir em missões, eu estou pregando algo errado. Se nós não pensarmos na salvação de pessoas que estão espalhadas pela terra, tem alguma coisa que não está sendo entendida naquilo que está sendo pregado. Porque nós não fomos chamados para ficar aqui dentro, muito pelo contrário. Nós fomos chamados para ficar lá fora. Nós não fomos chamados para ser igreja aqui dentro. Aqui dentro é muito fácil. Nós fomos chamados para ser igreja lá fora. O pastor não foi chamado para ficar no púlpito. O pastor foi chamado para ficar no meio do povo, no meio das pessoas, abraçando, vendo a dor que ela está sofrendo, tendo compaixão e atitudes que vão curar as feridas. Jesus deixou isso tão claro para mim e para você, pastor, líder, que está me ouvindo pela internet. Viu? Ele deixou claro. Ele deixou assim claro. É a parábola das 100 ovelhas. Ele está com 100 ovelhas. Uma escapou. Era teimosa, ela era difícil. Ela fazia tudo de errado. E ela pula e vai embora. A Bíblia diz que ele deixa as 99, que estão dentro do aprisco. Estão aqui dentro da igreja. A gente olha para as pessoas que estão sempre dentro da igreja. Na verdade, a gente precisa olhar para as pessoas que não estão sempre dentro da igreja. Então, estão lá dentro. A Bíblia diz que ele sai do aprisco. Ele deixa as 99 que estão ali, seguras. Ele vai atrás de uma teimosa.
uma ovelha teimosa, uma ovelha que não está na condição de tomar as suas decisões sozinha. E ele vai atrás dela, diz o texto que ele encontra ela enroscada em arbustos, com certeza tinham espinhos. Então eu acredito que quando ele vai pegar aquela ovelha, o pastor também se arranha para tirar aquela ovelha de um monte de espinhos. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor perdoa muito fácil. Eu falei: eu não, quem perdoa é Jesus. Se ele perdoa, por que eu não vou perdoar? Se Jesus me perdoa fácil, por que eu não vou perdoar fácil? Pastor, mas a ovelha falou mal do senhor, ela chutou a sua canela. Eu fui feito para isso, para que alguém fale mal de mim, para que alguém chute a minha canela, e eu vou lá e vou dizer: ovelha, vem cá, você está enroscado, eu vou te tirar daí. Não é fácil ser pastor, mas é uma alegria ser pastor. Porque alegria ir lá e pegar uma ovelha, tirar ela daquele enrosco e dizer: vem cá, eu amo você. Eu não sou perfeito. Diz o texto que ele pegou ela, carregou ela no colo, eu tenho certeza que aqui no coração, ele vai lá e cura as suas feridas. Quando alguém chega para mim, são poucos, não são muitos. Quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu quero sair da igreja, vou para uma outra igreja. Eu falo para ela assim: eu não sou seu dono, mas eu sou responsável por você. Quero saber o porquê, que está no teu coração, se eu posso te ajudar, se eu posso te curar. Eu quero saber. Se eu puder te ajudar a ficar, eu vou te ajudar a ficar. Não sou dono, você toma as decisões. Mas a principal coisa que eu quero saber é para onde você vai. Por quê, pastor? Porque eu sou responsável. Eu quero que ela vá para um lugar que fique bem. Melhor do que ela ficar comigo, é melhor ela ficar bem, ficar sã. Ela foi por uma convicção, foi por algo no coração, ou encontrou espaço em outro lugar. E eu sinto muito quando você não encontra espaço aqui, porque nós queremos isso. Nós queremos que você encontre espaço, lugar para você servir, lugar para você desenvolver o teu ministério, desenvolver o teu chamado. Falar que feliz, porque a ovelha gera ovelha. A ovelha tem que frutificar, tem que fazer. Por favor, cobre isso de mim. Cobre isso de mim, que sou o pastor. Para você frutificar. Eu só quero saber onde a pessoa vai. E eu hoje, na condição que eu estou, conheço muitos pastores. Alguns pastores bem próximos de mim, por causa do conselho de pastores. Vou falar a última coisa aqui. O povo de Israel começara a crer que os cananeus estavam certos a respeito de Baal e a fertilidade da terra. Estou falando com o povo agora. Eu falei com a política, falei com os pastores, falo com o povo. Diziam: o Senhor pode ter feito alguma coisa ou algumas coisas boas por nós, como nos ter libertado do Egito. Às vezes a pessoa pensa exatamente nisso. Jesus já fez uma coisa boa para mim, ele me tirou do Egito, escreveu meu nome no livro da vida, e talvez ele diz assim: oh Jesus, já está bom demais, eu preciso de uma outra coisa, eu preciso viver uma outra história, eu preciso de viver talvez. Você sabia que tem gente que não é chamado para ser próspero, porque não sabe administrar? Olha para mim, irmãos, olha para mim. Tem muita gente que não consegue administrar. Não é administrar de cuidar do dinheiro, é que o dinheiro vai entrar no lugar errado. Eu acredito, quem quer ter muito dinheiro aqui? Levanta a mão. Eu já levantei também. Quem quer muito dinheiro? Levanta a mão. Você tem que ser muito crente. Você tem que ser muito crente. Por quê, pastor? Porque senão o dinheiro assume o lugar que não deveria. Eu acho que tem que ser mais crente para ter muito dinheiro do que não ter. Porque você administra um pouquinho, ele não vai entrar no teu coração, você sempre vai estar aos pés de Jesus. Jesus, eu preciso do pão de amanhã. Jesus, eu preciso disso para amanhã. Eu preciso disso aqui, Jesus. E você fica dependendo de Deus. Quando você tem muito dinheiro, você fala: não preciso não, Jesus. O Senhor já escreveu o nome da vida, está tudo bom. Agora deixa por minha conta, eu tenho recurso. É igual
aquele registrado nos evangelhos, aquele homem rico: ei, eu tenho muito, vou construir outros celeiros, vou abastecer esses celeiros, e direi para minha alma, regala-te e folga-te, porque o que tens dá para a eternidade, dá para a minha geração, dá para muita gente. Não é isso o caminho. O caminho é sempre esse. Senhor, eu dependo de tudo do Senhor. O Senhor foi tão bondoso comigo, me deu tanto recurso. Eu preciso administrar da forma que agrada o teu coração. Eu não tenho nada, Jesus, dependo do Senhor. Aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos, eu quero fazer da forma como o Senhor deseja. Se eu tenho algo, é pela tua graça. Se o Senhor derramou algo em mim, é porque tua bênção. Mas se o Senhor não derramou, o Senhor continua cuidando de mim. Tem alguém acreditando nisso? É só para quem conhece o Senhor. O povo começaram a achar que talvez fosse uma boa ideia manter um relacionamento com Baal. Eles acreditavam no Senhor, tanto que eles clamaram: esse cresçamos e conheçamos em conhecer ao Senhor. Não foi Deus que falou, foi o povo de Israel. Fique em pé. Não foi. Escuta, crente, olha para mim. Fique em pé sem parar de olhar para mim. Sei que é difícil, mas faz um esforço. Faz um esforço. O povo de Israel sabia quem era Deus. Eles não abandonaram de vez. Eles só colocaram outros deuses no meio do caminho. Às vezes entravam no templo de Baal e às vezes entravam no templo do Deus de Israel. Eles falaram assim: talvez não seria má ideia ter um relacionamento com Baal. Talvez hoje seria o dinheiro, porque ele é o Deus da terra, ele que dá prosperidade. Eu vou lá, lanço a semente, cresce. E quem está fazendo isso? O Baal, que é o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, o Deus da chuva, que faz chover. Porque qual era a necessidade daquelas pessoas na época? Plantar, crescer e colher. Isso era o sustento deles. Quem plantava trigo, trocava o trigo por outras coisas de sua necessidade. Então qual era o Deus daquela época que poderia invadir o coração do povo de Israel? Baal. Porque Baal era o Deus do sustento deles. Deixa eu fazer uma pergunta para você que você nem precisa me responder. Quem é o Deus do teu sustento? Quem é? Será que é o dinheiro? Será que é Jesus? A tua sorte, a tua bênção? Deus levantou Oséias não apenas para falar, mas sobretudo para demonstrar o seu amor ao povo de Israel. Deus não apenas falou pela boca do profeta, mas principalmente pela vida do profeta. Olha para mim. Deus não fala só pela tua boca, fala pela tua vida. Teus filhos estão vendo o Deus que você serve. Teus amigos estão vendo o Deus que você serve. As pessoas que trabalham com você estão vendo o Deus que você serve. Ainda que você não abra a boca. Oséias não falou apenas pela boca. Na verdade, praticamente ele não abriu a boca. Ele foi uma mensagem viva. Você já ouviu sobre isso? Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Versículos 2 e 3. 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todo. Vou repetir para você entender. Para você entender. Vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. A partir do meu nome escrito no livro da vida, eu me torno uma carta viva. Uma mensagem viva. Versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, com tinta, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O que ele está dizendo para mim e para você? Que nós somos cartas vivas, como Oséias era uma carta viva.
E as pessoas estão olhando para nós e lendo aquilo que nós somos. E elas estão entendendo o Deus que está dominando a minha vida. Numa noite, uma madrugada, a Evelyn estava ruim lá na UTI. Ela não estava bem. Estava com muita dor. E deram morfina. E ela dormiu. Depois acordou com muita dor. E aí, numa madrugada, eu nem me lembro direito o que a gente fez. Não sei se você lembra disso, eu não sei direito o que ela fez. Eu sei que eu tinha... eu acho que eu lembro porque que ela riu. Eu acho que foi isso. Se eu errei, você me avisa. Mas eu lembro que você estava rindo às 3 da madrugada. Eu mesmo desligava os negócios dela para ir para o banheiro. E depois ligava também. E aí eu estava desligando ela. Eu falei, você é uma mulher biônica. Tem que ligar você. Você lembra disso? Você é uma mulher biônica. Eu estava desligando ela. Desliguei tudo. E ela se mexeu sozinha. Eu falei, Evelyn. O que foi, Cláudio? Você virou inteligência artificial. Tá mexendo sozinha, sem estar ligada. E ela estava rindo. Ela estava rindo. Aí uma enfermeira ficou sabendo disso. Ela veio perguntar para mim, né? Poxa vida, vocês estão nessa. Os médicos diziam, a Evelyn está feliz, está rindo. E eu falei para ela assim, porque o que nós carregamos aqui dentro é muito maior do que a nossa dor. Eu falei, a nossa dor não tem poder para tirar a nossa alegria. A gente continua rindo, a gente continua brincando um com o outro. Eu beijo a careca dela todos os dias, que é gostoso beijar. E outra, não vou ter outra oportunidade para beijar, vai crescer o cabelo. Aí eu não vou conseguir mais beijar a careca dela. Tem crente aí ou não? Oséias foi levantado por Deus para a igreja atemporal, para a nossa igreja. E falar profundamente no nosso coração do amor imerecido de Deus por nós, seu povo. O amor que Ele tem pela igreja. Mas também quem nós temos que ser como cristãos de verdade. Ele foi usado poderosamente para alertar quanto à importância de conhecer a Deus, para que a gente possa viver exatamente aquilo que Deus planejou para nós, para eu e você vivemos em Cristo Jesus, para que o juízo de Deus não caia sobre nós. Como o juízo de Deus vai cair sobre aqueles que são corruptos dessa nação, que são homens maus, para que o juízo de Deus não caia sobre nós, mas para que a graça de Deus permaneça sobre a nossa vida. E eu e você sejamos resposta para outras pessoas que não estão aqui dentro. Sejamos cartas vivas escritas por Cristo na nossa vida. Perdoe as pessoas. Não brigue com as pessoas. Fale sobre o amor de Deus. Pregue o Evangelho. Seja generoso com alguém que está precisando. Seja generoso no mercado. Seja generoso com a sua família. Seja generoso com alguém que está passando uma dificuldade por erro que ele cometeu. Manifeste o amor de Cristo. Manifeste aquilo que Cristo sempre foi e sempre faz por nós. Feliz de ver a Milena aqui hoje. Feche teus olhos. Papai, nós te louvamos, nós te agradecemos tanto, nós somos tão felizes de estarmos aqui contigo. Obrigado pela tua palavra que fala no nosso coração, falou tanto no meu coração, que eu posso avançar mais, posso conhecer mais. Eu acredito que o Senhor tem outras coisas para ser escrita através da minha vida, tem outras coisas que as pessoas precisam ler na minha vida. Tem outras coisas que as pessoas precisam saber através da minha vida. Como eu ando. Tem outras pessoas que têm que saber que Deus cura. Outras pessoas têm que saber que há um Deus que ama essa pessoa que cometeu um erro tão grande. As outras pessoas precisam saber que há um Deus de misericórdia que restaura casamento, que cura o filho, liberta o filho da droga. É o Deus que nos quer ver bem financeiramente, prósperos financeiramente. Ou um Deus poderoso que muda a nossa história, que faz coisas incríveis e que nos mantém em pé, alegres, ainda que passamos por uma dor tão grande. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa esperança, mas o Senhor é o nosso conforto também. O Senhor é tudo que nós precisamos, não precisamos de mais nada. Ter a tua presença é tudo que eu preciso.
Pai, aguça esse povo da casa de Deus para entrar num outro nível e conhecer ao Senhor mais do que nunca, mais do que tudo. Tem crente aí, irmãos? Levante as mãos e peça isso para a gente ir para casa alegre e feliz, porque a gente tem um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Fala, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer melhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser instrumento do Senhor, eu quero ser carta viva para essa cidade, para a minha família, para os amigos que trabalham comigo, aonde eu estiver, eu quero ser carta viva do Senhor, que fale aos corações, que as pessoas leiam e digam assim: eu quero esse Deus que você está transparecendo, esse Deus que eu estou lendo na tua vida, eu quero esse Jesus, eu quero viver esse cristianismo que você está vivendo. Aí nós oramos por isso e abençoamos esta igreja, abençoamos este povo que está pela internet, esse povo que está em casa, esse povo que está aqui. Pai, que possamos viver cada dia mais carta viva de Cristo. Eu oro pela fé, os abençoo. Faço isso no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Tem crente aí, diga amém. Espero que essa mensagem tenha trazido um renovo e um direcionamento para você. Compartilhe conosco as suas bênçãos, que nós teremos o prazer de ler e orar por você. Até a próxima. Tchau, tchau.